Ora viva, bom dia, já está no ar e consigo a edição segunda da semana do Manhã Girassol. Nas próximas 2 horas, por aqui estaremos com toda a atualidade do país e do mundo. Vamos ter a fotografia do trânsito, o melhor do desporto e as nossas conexões com a Girassol FM. Hoje, há Macas do Português com o professor Artur dos Santos. E na rubrica Saúde e Bem-Estar vamos falar sobre fisioterapia ergonómica. Até às 9 da manhã. Vai ser assim, aqui na TV Girassol. Bom dia, Girassol. Vamos começar esta edição olhando para aquilo que escrevem os jornais nacionais e internacionais. Vamos ter os títulos de imprensa nesta manhã de terça-feira e começamos precisamente na primeira página do jornal O País. Em destaque, em Benguela, transbordo de rio desaloja mais de 400 famílias e destrói 12 residências. Indulto presidencial entra hoje em vigor. Celebração do Dia da Paz coloca mais. O jornal O País, em Moçambique, estampa: governo financia iniciativas rurais com apoio do Mozambique. Banco Mundial diz que Moçambique é o segundo mais pobre do mundo. 6 funcionários de saúde em Niassa detidos por desvio de medicamentos. Na imprensa portuguesa, o público titula: a maioria identifica-se com Constituição, mas defende revisão limitada do contexto. Educação, gastos de autarquias com escolas, refeições são caso crítico. Saramago pode deixar de ser obrigatório no 12º ano. Nacionalidade, lei tremida com ameaças do chumbo do Chega e do PS. No Brasil, o Folha de São Paulo escreve: escolhido pelo PSD, Caiado diz que, se eleito, primeiro ato será amnistiar Bolsonaro. O governador de Goiás vence disputa interna e critica Flávio em busca de se afirmar à direita. Ainda na primeira página do Folha de São Paulo, no Brasil, turbina explode, mas avião consegue pousar em Guarulhos. E vamos olhar para a atualidade aqui no Manhã Girassol. O Presidente da República, João Lourenço, concedeu um indulto a centenas de cidadãos que cumprem penas privativas de liberdade. A medida acontece em alusão à celebração do 4 de abril, Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, e visa conceder aos reclusos condenados uma oportunidade de reintegração social e familiar. No total, foram contemplados pelo indulto 310 cidadãos de 19 das 21 províncias do país. Mais de 500 pessoas aderiram à campanha massiva de registro de nascimento e emissão de bilhetes de identidade. A campanha de 4 dias visa facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços de identificação civil. Marcada inicialmente para as 9 horas, a campanha massiva de registro civil só teve início às 11 horas e 30 minutos. A demora no atendimento deixou os munícipes em estado de desespero e fúria. A maioria dos munícipes chegou às 4 horas para ocupar lugar na fila. Houve ainda quem passou a noite na biblioteca para ser atendido. Eu cheguei aqui às 20 horas. Por que, mamãe? Dormi aqui para me ocupar o lugar. Mas agora são 12 horas e ainda não foi atendido. Ainda. Muita demora. Sim, tem. Não, mas é bom mesmo aturar, porque nunca tínhamos registro. Tem que ter esperança. Vim aderir ao processo de registro porque estou mesmo a precisar do registro para minha filha e estou mesmo nessa correria de documento. Devido às possibilidades que não tenho, por isso que eu vim aderir a esse registro. Às 4 horas. Até agora, felizmente, a mãe só conseguiu entrar nesse momento. Mas o atendimento está aí lento, porque conforme vemos as enchentes aqui, não é? Sei lá, só espero que melhorem mais, ok? Para que as coisas, outros já saíram, vieram, mas continuam aqui, os documentos na mão continuam. E pronto, só espero que eles melhorem mais, a organização acima de tudo. 6 horas. Estão a atender, mas ainda nesta-feira não estão a tirar. Não estão a atender bem. Sim, mesmo não tem. Estou muito tempo. As pessoas estão a reclamar mesmo, mas não estão a tirar nessa-feira aí, não estão a tirar lá. Fome, sede, estamos a aguentar mesmo aqui.
O administrador do município do Rangel, no seu momento, disse que a previsão é de atender mais de 2.500 pessoas. O município do Rangel está a proceder ao lançamento da campanha do registro civil, tanto para adultos e crianças, onde a partir de hoje estarão disponíveis os serviços centrais do registro civil, onde os munícipes que poderão vir para cá e tratarem do seu bilhete de identidade, aqueles que já têm o registro, a cédula de nascimento. Para quem não tiver, vai fazer um processo completo. Vai tratar o registro de nascimento e, na sequência, também vai poder já tratar o registro do bilhete. Depois de tratado tanto o bilhete de identidade como a certidão de nascimento, os munícipes vão esperar entre 5 a 10 dias para receber os seus documentos. Como estamos a fazer 2 campanhas em simultâneo, ou seja, 2 em uma, tanto que é o registro do nascimento e na sequência o bilhete, estamos a dar 5 dias para o munícipe que tratar os 2 procedimentos para vir levantar o seu documento. Naqueles casos que não tem nada, não tem registro de nascimento nem nada, 10 dias, então ele faz o registro e trata o bilhete, espera 10 dias para poder levantar o seu documento. Teve início nesta segunda-feira a campanha massiva de registro civil no município do Rangel. E esta mesma campanha massiva de registro de nascimentos está a transformar a vida de centenas de cidadãos que pela primeira vez têm a sua existência reconhecida pelo Estado angolano. No município do Rangel, na Biblioteca Angola Mbande, longas filas formaram-se hoje. Munícipes aguardam por horas na esperança de conseguir, pela primeira vez, o tão esperado registro. Entre os rostos ansiosos, há histórias marcadas por anos e, em alguns casos, décadas de invisibilidade. São homens, mulheres e crianças que, por diferentes razões, nunca tiveram documento de identificação. As causas variam entre dificuldades financeiras, falta de informação, tempo e até o desconhecimento da importância do registro civil. Sabino Constantino, de 31 anos, é uma destas pessoas. Minha mãe faleceu quando eu tinha 2 anos e o meu pai depois faleceu quando eu tinha 8 anos. E de lá para cá só fui vivendo com os tios. Olha, a princípio eu estudava com documentações alheias, mas depois chegou um tempo em que eu tive que... em que a escola estava a me obrigar até o BI, essas cenas aqui, então eu tive que deixar a escola. Então, houve a preocupação de voltar a estudar, na qual os documentos vieram de novo à tona. Então, eu recorri a certos documentos ilegais e aí que no futuro me deu um problema. Então, por isso é que hoje eu estou aqui. Possuir um bilhete de identidade deveria ser um processo simples e garantido a todos os cidadãos. No entanto, para muitos, esse direito básico transforma-se numa longa e desgastante jornada, marcada por filas intermináveis, atrasos e frustração. Tal como Sabino, vários cidadãos continuam invisíveis aos olhos do Estado. Que nessa campanha, vim tratar do meu registro, eu e a minha esposa. E dos meus filhos também. Não, é um orgulho. É um orgulho de saber que finalmente não vou ser um desesperado, vou ser já um cidadão angolano registrado. Meu pai, minha mãe, não me neto. Então, eu não me neto, a minha filha está na escola, não me neto. Não me neto. Sim, não conheci nada de Angola. Naquele momento, não tinha mesmo tempo assim de vir para poder fazer o registro, porque a mãe também não tinha bilhete. E depois dela tratar, é só assim que nós viemos coisa. Ter um bilhete de identidade está diretamente ligado ao direito à identidade. Quando o acesso a este documento é difícil, outros direitos acabam igualmente comprometidos, como acesso ao emprego, à educação, aos serviços de saúde e ao sistema bancário. Outros desafios estão na falta de informação clara e acessível, o que contribui para tornar um processo simples num verdadeiro sofrimento para os cidadãos. Houve outras vezes em que eu fui aldrabado várias vezes por certas pessoas que trabalham na identificação. A primeira vez foi aldrabado 40 mil kwanzas, a segunda vez foi no Zango, foi aldrabado 20 mil kwanzas. E a terceira vez foi aldrabado 15 mil kwanzas. Para muitos, este é apenas o primeiro passo de uma nova etapa da vida. Para outros, o bilhete de identidade representa muito mais do que um documento. É a chave para a dignidade, inclusão social e acesso a oportunidades.
Continuamos com a atualidade no Manhã Girassol. Mais de 20 jovens foram detidos pela Direção de Investigação de Ilícitos Penais em Luanda por suposto envolvimento em práticas criminosas. Entre os casos, o destaque recai para um professor acusado de violação sexual a uma aluna de apenas 6 anos de idade. No âmbito das ações de combate à criminalidade e manutenção da ordem pública na cidade capital, e não só, a Direção de Investigação de Ilícitos Penais procedeu à detenção de mais de 25 cidadãos envolvidos em diversos crimes. De acordo com o porta-voz nacional da DIP, Quintino Ferreira, entre os casos registrados, o maior destaque vai para a detenção de 3 indivíduos pertencentes ao grupo denominado Os 11, supostamente implicados em crimes de homicídio e roubos com recurso a armas de fogo. Esta associação, nós apresentamos na semana passada 3 indivíduos detidos em posse deles armas de fogo. É uma associação liderada pelo conhecido da Chuva. Foram também, assim, na sequência, detidos mais 6 elementos, totalizando 9 dos 10 que são. Um pôs-se em fuga no momento da nossa atuação, mas ainda assim também será detido, porque vamos continuar a trabalhar no sentido de trazê-lo também à responsabilidade criminal. Esses indivíduos, também sobre eles pesa 2 casos, um de homicídio contra um efetivo das Forças Armadas Angolanas, que ocorreu no bairro do Mundial. Esses indivíduos dispararam contra ele na via pública. Percebiam eles que o indivíduo trazia algum dinheiro na mochila, mas infelizmente não tinha dinheiro. Depois de dispararem contra ele, levarem a mochila, verificaram que só havia no seu interior fardamento das Forças Armadas Angolanas. Outros 2 casos também chamam a atenção da DIP. O primeiro envolve uma cidadã acusada de aliciar menores para se envolverem com um indivíduo foragido da Polícia Nacional. O segundo caso, considerado grave, envolve um professor acusado de abusar sexualmente de uma menor de apenas 6 anos de idade, que, segundo informações, é a própria aluna. Uma cidadã envolvida num caso de denúncia, um caso que essa cidadã recrutava menores de idade para serem abusadas sexualmente por um cidadão que só tinha preferência por menores virgens. No entanto, ele pagava 50 mil kwanzas a essa cidadã que era envolvida, que recrutava esses menores. A última menor que ela tentou envolver nessa situação não aceitou, comunicou aos pais. No entanto, também chegou a informação à Polícia Nacional e o DIP no município de Talatona procedeu à detenção da cidadã de 25 anos de idade envolvida nesse caso de recrutamento de menores de idade para serem abusadas por um cidadão adulto que tinha apetência só envolver-se com mulheres virgens. No entanto, também de abusos sexuais, já no município de Hoje ainda, está detido um cidadão adulto, professor de uma menor de 6 anos de idade, abusou esta menor de 6 anos de idade, que era sua aluna, portanto, no município de Hoje ainda. Depois de ter abusado da menor, então a informação chegou ao conhecimento da Polícia Nacional. A nossa intervenção também resultou na detenção deste cidadão, que é professor, que abusou da sua aluna de 6 anos de idade. A DIP reafirma o seu compromisso na luta contra a criminalidade e apela à colaboração da população, denunciando todos os atos suspeitos junto das autoridades competentes. Enquanto isso, os cidadãos aguardam por justiça e medidas mais firmes para travar a onda de criminalidade que preocupa a sociedade. Vamos olhar para o tempo aqui no Manhã Girassol. Começamos em Luanda, que tem previsão de um dia com trovoadas em partes da zona. As temperaturas para hoje, 25 de mínima, 30 de máxima. Umidade do ar, 79%. Em Cabinda, região mais ao norte do nosso país, a previsão é de um dia com algumas trovoadas. As temperaturas vão oscilar entre 24 graus de mínima, 30 de máxima. Umidade do ar, 80%. É o primeiro intervalo aqui no Manhã Girassol. Eu regresso a seguir com outras que fazem a atualidade no país e no resto do mundo. Até já. Bem-vindo de volta ao Manhã Girassol e vamos pela primeira vez nesta edição à rua conferir como andam as coisas, como está a mobilidade rodoviária nesta terça-feira, neste primeiro contacto com o suporte do Centro Integrado de Segurança Pública.
Temos nesta altura o ecrã com as diferentes vias e começamos precisamente na Diolinda Rodrigues, na zona da Shoprite, o trânsito completamente carregado nos dois sentidos, tanto para os automobilistas que nesta altura deixam a zona do Largo 1º de Maio, a zona do Palanque e nesta altura seguem viagem em direção à Viana. E os que saem deste ponto e seguem viagem em direção ao 1º de Maio, o trânsito carregadíssimo também, o anda para anda. As coisas não estão facilitadas aqui na Diolinda Rodrigues, ao pé da Shoprite, o trânsito carregadíssimo nos dois sentidos. Mudança de via. Vamos olhar para mais um ponto. Estamos a dar-lhe a ver imagens da zona do Golfo 2, na Pedro do Castro, Vandunda, em Loi. Aqui os automobilistas que vão em direção à estrada direita de Dacamama. O movimento rodoviário é fluido, não há engarrafamento, não há congestionamento. Aqui a nota é para os cidadãos que encontram-se perfilados neste ponto, a aguardar por um meio de transporte para se dirigirem para os diferentes destinos. Regressamos à Diolinda Rodrigues, agora na zona de Angomarte. O trânsito é carregadíssimo para os automobilistas que deixam a Vila de Viana e seguem nesta altura em direção à província de Icolibengo, vão pegar a Avenida Fidel Castro no sentido Benfica, sentido Cacoaco. É um anda para anda. Trânsito completamente congestionado neste sentido. No sentido oposto, a fotografia é diferente, o cenário é completamente fluido. Continuamos a dar-lhe a ver o movimento rodoviário. Estamos agora na rotunda da Camama. Aqui o movimento rodoviário é intenso, mas sem grandes constrangimentos para os automobilistas que deixam nesta altura a zona do Calemba 2 e seguem viagem em direção ao Golfo 2 ou vão mesmo em direção a Talatona, isto passando pela estrada da Fubu. E os que saem deste ponto vão em direção ao município, em direção ao Quilamba, assim é que está correto. O movimento rodoviário está facilitado e os que saem da zona do Quilamba e vão em direção à zona do Calemba 2, o trânsito também está descongestionado. Vamos rumar para mais um ponto, com Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos na estrada direita da Samba, aqui ao pé do hospital com o mesmo nome. O trânsito está carregado nesta altura, um anda para anda, para os automobilistas que nesta altura seguem em direção ao centro da cidade, passando certamente pelo viaduto do Zamba 2. Não está facilitado o trânsito por esta altura, neste ponto da estrada direita da Samba. No sentido oposto, para aqueles que vão em direção ao Futungo, passando pela Corimba, o movimento rodoviário é fluido, está descongestionado, facilitado, recomendamos por agora. Vamos rumar pela primeira vez a Girassol FM. A conversa a seguir é com Janete Meio-Dia. Janete, muito bom dia. Bom dia. Direção Arnaldo, bom dia. Bom dia, Janete. Está tudo bem? Está tudo ótimo. Estamos neste momento com Sabalo Mbuete na linha. Sabalo Mbuete. Sabalo, muito bom dia. Bom dia ao Serma, bom dia a toda a equipa técnica em serviço mais uma vez. Está tudo bem, Mbuete? Olha, eu estou tranquilo, muito mais ouvindo essa voz na íntegra, então, irmã, nesse exato momento eu penso que estou bem melhor. Muito bem, Sabalo. É bom saber. Iracema, hoje estamos aqui a conversar um bocadinho sobre casamento, preparação para a festa de casamento. A família tem ou não a obrigação de contribuir? Sabalo Mbuete certamente que ligou para dar a sua contribuição. Olha, indiretamente para o assunto que está à mesa, não é? Assunto e abordagem. Na verdade, a contribuição é necessária, mas não obrigatória, não é? Okay. É bem verdade, se nós formos fazer a referência de dizer que o fulano tem que dar X, o fulano tem que dar Y, então vamos poder contrariar aquele que tem um bocado, porque vai saber que se então a contribuição foi dada para 15 mil kwanza, na verdade eu só tenho 5 mil kwanza, então não há necessidade de eu dar os 5 mil kwanza, porque 15 mil kwanza não tenho, então não vou. Na verdade, esses 5 mil kwanza, aquilo que se diz, um bocado aqui, então um bocado faz muito, não é? É bem verdade que esses 5 mil kwanza podia ter se comprado qualquer coisa
E o tio não é necessário, às vezes, estar aí de fora dizendo que o tio não tem nada, porque a palavra dele também vai dizer qualquer coisa nessa sentada. Então a contribuição pode passar, pode não ser apenas financeira, pode haver outro jeito de contribuir para o casamento. Exatamente, mas dizer, mas isso é a nossa cultura, nós não somos africanos, não podemos enterrar aquilo que é nosso, não é? Vamos rebuscando aquele um pouco que nós vimos no nosso antepassado, nos nossos mais velhos. Não podemos buscar aqueles que não nos diz respeito àquela cultura de fora, agora que estamos a proceder, que o fulano se não deu, não deve estar aí à festa. É bem verdade, se eu não dar aquela conta, às vezes de 50 mil kwanza, então 10 eu não vou. E na verdade, a minha palavra também estaria a dizer qualquer coisa, uma vez que eu sou tio. Então, para mim, não há necessidade. Se o tio estiver ali com 5 mil kwanza, 10 mil kwanza... Cada um deve dar em função do que tem. Exatamente, isso não é obrigatório, não é? É como fosse tipo num óbito, não é? Abrimos aí um caderno. Não vamos dizer que quem vem para fazer assinatura nesse caderno tem que dar 15 mil kwanza. O ouvinte... Pode ser 1.000 kwanza, pode ser... Mesmo até que fora 500, é dinheiro, mas... Contribuição para o casamento. Daria a contribuição de 500 kwanzas para o casamento da sua sobrinha, por exemplo? Não, também 500 é muito pouco, não é? 500 também é muito pouco. Mas estamos também a dizer, às vezes, de 5 mil kwanza, 10... Mas imagina que estamos, Sabalo, estamos agora em março. Eu lhe digo, eu sou sua sobrinha, lhe digo que vou casar em dezembro. E a família estabelece que a sua contribuição, por exemplo, é de 25 mil kwanzas. Acha que não tem tempo suficiente para juntar os 25 mil? Olha, tempo tem, não é? Mas também há muitos previstos na vida. Ok. Suponhamos, não é? Fui artado para 3 meses depois, não é? E eu fui lá, vou ajudando esse dinheiro, não é? Até o fim que o mês, até dia 5, então vamos entrar em ação aquilo que está em abordagem à mesa sobre familiares. Acontece também uma doença. Isso. Os imprevistos. Exatamente. Muito bem. Pode ser também como fosse a renda de casa, também pode ser, não é? Já disse o vinil fumado, se não conseguir pagar a renda, depois vai dormir no salão da festa. Exatamente. Então, muito bem. Então não podemos ir muito nisso, dizer que demos X meses, então você, X meses que demos, podia ter ajustado esse dinheiro e chegasse a concluir essa conta que lá foi dado. Muito bem. Sabalo. Muito bem, obrigada pela sua participação e estamos juntos. Viva, boa continuação. E Joave também está do outro lado. Eu penso que está acompanhando o programa. Espero que para a semana já vai poder entrar em ação. Esperemos também por ele. Um bom descanso para eles. Muito bem, bom dia com energia. Bom dia. E voltamos a Iracelma. Iracelma, bem-vinda. Bom dia com energia. Obrigada, Janete. Meio-dia. Hoje, segundo dia da semana, último dia do mês de março, exatamente. Não é? Cá estamos. Amanhã será 1 de abril, o dia das mentiras. Mentiras ou não, mas o certo mesmo é que estamos a viver o dia 31 de março. Exatamente. Um tema bastante interessante, a contribuição, não é, para o casamento. É obrigatório ou não? Exatamente. Este é o tema, certo? Exatamente. Estamos aqui a perguntar se a família é obrigada ou não a dar a contribuição. Deve-se estabelecer um preço fixo ou cada um pode dar em função do que tem. Afinal, colocar a contribuição como condição para ter acesso ao convite é certo ou errado? Estamos a falar mesmo de convite ou de venda de ingresso? Um tema bastante pertinente, Janete, meio-dia. Estamos um tema aqui bastante pertinente. A conversar. Eu vou atrelar-me um pouco à opinião do nosso rádio ouvinte, o Sabalo. A contribuição é necessária, mas não obrigatória. Mas há aqueles casos em que, quando um membro da família decide marcar este passo, não é? A solidariedade e a vontade de ajudar toma conta da família. Exato. Todos acabam mesmo por querer contribuir para o casamento da sobrinha, aquela sobrinha bem comportada, aquela sobrinha que está sempre a dar orgulho à família, em que as pessoas não poupam mesmo o esforço para poder contribuir e colocar as suas impressões digitais neste passo muito importante, exatamente. Não é?
claramente há alguns comportamentos menos bons, não é? Que vão tomando conta da nossa sociedade, mas ainda assim eu teria muito gosto em contribuir para o casamento de um primo, de uma prima, de um tio mesmo. Em alguns casos são os filhos até que estão a financiar o casamento dos próprios pais. Exatamente. Não é depois de longos anos de união. Então decidem-se organizar para financiar o casamento dos pais, ou até mesmo daquele tio tão dedicado que sempre que há macas, sempre que há problemas, está lá sempre para dar o seu suporte, para estender a mão. O negativo mesmo é estabelecermos preços, não é? Porque até os 500 kwanzas que o Sabalo disse aqui, ele disse que não teria coragem, mas temos sempre que olhar para o esforço e para a condição de cada um de nós. Isto é muito importante, valorizar o esforço da pessoa, a intenção acima de tudo, não é? Porque se calhar aqueles 500 kwanzas pode não ser muito para alguns, mas para outros é tudo. É o dinheiro da refeição diária. Exatamente. E há aqueles casos de pessoas que não têm a contribuição financeira para dar, mas têm outro jeito de ajudar. Podem ajudar a procurar o salão. Exatamente. Aquele que vai buscar o gelo, a tia que supervisiona, quem está a fazer o buffet, ou quem a está a tia fazer que a entra decoração. mesmo para a cozinha. Exatamente. A tia Madalena que sabe cozinhar na família, a tia Mingota. Exatamente. Olha, a tia Mingota, a tua contribuição é mesmo cozinhar aquela panelada que sua tia sabe fazer. Isso, a fúmbua. Exatamente, o macaiabo, o catato. Olha, vamos colocar um ponto e vírgula aqui nessas comidas muito boas, não é? Que me deixam assim com água na boca. Vamos à rua mais uma vez. Nós estivemos já na rua com o Centro Integrado de Segurança Pública. Agora vamos à rua, não é? Com os radiovintes e também com os telespectadores, mas desta vez para a nossa primeira comunicação tripartida, porque o Ernesto Jaime já está em prontidão num dos pontos aqui da nossa cidade capital e conseguimos observar que aí o trânsito está duro. Ernesto, bom dia, meu colega, boa terça-feira. Vamos à informação que se impõe sobre o movimento rodoviário. Bom dia, com energia. Viva, vamos sim, bom dia Iracelma Arnaldo, bom dia também Janete Maio-Dia. Hoje, propositadamente, não estamos por cima de uma pedonal, entretanto, o som da sirene que já vai se ouvindo aqui também faz jus do ambiente que vai se vivendo aqui na 21 de janeiro. Um trânsito completamente, vamos dizer, infernal, passa aqui a expressão, mas é o cenário que se impõe aqui, tanto no troço rodoviário ou na estrada de serviço, bem ao nosso lado, bem como na própria estrada principal daqui da 21 de janeiro, no sentido Gamec Aeroporto, está completamente engarrafado aqui o trânsito, não se consegue passar de um lado para o outro. Aqui as famosas mbaias não são chamadas, pois aqui o afunilar de viaturas já se faz sentir. Para quem queira passar aqui para chegar, por exemplo, a pontos como os congoleses, ou então chegar até o próprio aeroporto ou baixa o centro da cidade, a esta hora está completamente complicado, não se consegue fazer a travessia como tal. É o ambiente que vai se vivendo aqui, um cenário que é completamente diferente para quem sai, por exemplo, do aeroporto em sentido, por exemplo, para o Gamec ou Benfica posteriormente, mas é um cenário que se verifica todos os dias. Aqui agora uma telespectadora ou uma acompanhante dos nossos serviços aqui a acenar para a nossa equipa, mas este é o cenário que se vai verificando aqui todos os dias, pelo menos o relato que vão passando alguns automobilistas que fazem o trajeto aqui todos os dias e que, obviamente, vamos mantendo contacto sem que sejam entrevistados. Aqui
a pressa de chegar ao destino é tanto que todos não querem falar aos nossos microfones. Há bem pouco tempo, já antes de estarmos mesmo no ar, já tentamos trocar algumas palavrinhas. Alguns automobilistas dizem não querer falar. Aqui a pressa é tanta, todos ávidos então para poderem chegar aos seus destinos, mas o certo mesmo é que quem usar este troço rodoviário para chegar até o centro da cidade poderá levar, se calhar, mais de 30 minutos, 45, podemos arriscar, para então chegar até ao seu destino. Tal como fizemos referência, é um cenário que se verifica todos os dias. Sabe-se que há pedonais por aqui, mas também há alguns pontos onde há, por exemplo, passadeiras. Por exemplo, no próprio aeroporto que nos referimos, há inúmeras passadeiras justamente no tapete asfáltico, o que acaba por condicionar então o trânsito. É verificável aqui, é verificável, por exemplo, na GAMEC, também um ponto crítico quando o assunto vamos percorrer por ele. Se voltarmos a ter o contacto na mesma estrada, na 21 de janeiro, está aqui o motivo, é este engarrafamento que vai já se fazendo sentir aqui. É um bom dia com energia, até já. Até já, Ernesto Jaime. O trânsito na 21 de janeiro está mal. Está duro, está difícil. Está muito difícil. Hoje vamos ter muitos atrasos. Vamos. Eu estava a dizer ao António Cariato de onde pelo menos o Ernesto responde. Até a minha casa não é tão distante, mas eu já posso imaginar o tempo que eu ficaria no trânsito até chegar à minha casa. Uns 40 minutos, não é? Exatamente. Ou uns 50, dependendo muito das coisas. Não sabemos como é que as coisas estão lá mais para frente, não é? Mas por aquilo que nós conseguimos observar, não está nada facilitado o trânsito aí na 21 de janeiro. Isto no sentido GAMEC Aeroporto, 4 de fevereiro. Numa altura em que faltam 20 minutos para a hora 8. Atrasos. Atrasos garantidos. Vamos ter atrasos, muitos atrasos. Hoje a coisa está dura. Normalmente, sempre que passamos pela 21 de janeiro, tanto com os nossos colegas e também com o Centro Integrado de Segurança Pública, o trânsito é carregado. Mas hoje a situação está mais apertada. Alguma coisa terá acontecido? Será? Está duro. Está duro mesmo. Pronto, Janete, hoje sobre o casamento, a contribuição, se é obrigatória ou não. Exatamente, se a contribuição é a condição sine qua non para ter acesso ao grande boda, não é? Exato. Mas há aquelas pessoas que também gostam de contribuir e não gostam de ir à festa de casamento. Também tem. Também temos estes tios. Exato. E temos aqueles casos em que os noivos, as duas pessoas que decidem casar, têm todas as condições para garantir a festa dos sonhos. Entretanto, se não solicitarem um apoio familiar, é problema. São mal vistos, isso. Exato. É verdade. É sempre bom deixar claro, estamos abertos a contribuições por uma questão de respeito. Exatamente. Depois surgem aquelas tias, aqueles tios, os pais. Vocês acham que nós não temos dinheiro? Vocês acham que são autossuficientes? Está bem. E quando surgirem outros problemas, a família não vai estar lá. Olha, quando começarem a ter problemas, nós lavamos as nossas mãos. E até a mãe faz assim. Nós não estaremos lá. Olha, nós vamos lavar agora as nossas mãos, não é, Janete? Estamos a carimbar a nossa primeira conexão. Exatamente. Nós havemos de voltar ainda ao longo desta edição de terça-feira do Manhã Girassol e também do Bom Dia com Energia para as nossas múltiplas conexões. Havemos de voltar certamente. Bom dia com energia. Ponto e vírgula. Bom dia com muita energia, Janete, meio-dia. E nós aqui temos a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. O
caminho de ferro de Luanda vai aumentar em 50% o preço dos bilhetes dos comboios suburbanos interestações, que passam de 200 para 300 kwanzas por viagem a partir de 1 de maio de 2026, segundo avançou a operadora de transportes ferroviários. O reajuste abrange os principais troços da rede, com destaque para as ligações Bongo-Viana e Viana-Bongo, que concentram uma parte significativa da procura diária de passageiros na capital. Segundo a operadora pública, a decisão enquadra-se no agravamento dos custos operacionais num contexto macroeconômico marcado pela subida dos preços dos combustíveis, em particular do gasóleo, essencial à atividade ferroviária. A empresa aponta ainda para pressões adicionais da estrutura de custos num cenário de encarecimento generalizado de bens e serviços. Com este aumento, o CFL procura reforçar a sustentabilidade financeira da operação numa altura em que as empresas públicas de transporte enfrentam maiores desafios para equilibrar tarifas acessíveis com a cobertura dos custos. O Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação alerta a haver muitas burlas na venda de habitações e diz que não há, a nível das centralidades do país, apartamentos desocupados e desmente informações veiculadas por alguns portais nos últimos dias sobre supostas vendas de casas por parte do governo. Todos os conteúdos na internet que dão conta de alegadas vendas de habitações por parte do INH e FFH são decisiva e literalmente falsas, pois o Estado não comercializa habitações da internet. Não existem, atualmente, habitações do Estado a serem comercializadas pelo Fundo de Fomento Habitacional ou pelo Instituto Nacional de Habitação. Paulo Tegas falava em conferência de imprensa que visou prestar esclarecimentos sobre a abertura de uma suposta campanha de comercialização de habitações. O responsável alerta para uma maior atenção com perfis falsos na internet. O Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação alerta igualmente aos cidadãos para uma maior atenção em relação aos perfis falsos de entidades públicas criadas nas redes sociais com o intuito de enganar os cidadãos através de ofertas ilusórias, sendo a habitação um engodo apetecível. Apesar do recente reajuste ao preço dos combustíveis, Angola continua a ter o preço mais baixo da África Austral e o terceiro mais baixo do continente, superior apenas aos preços da Líbia e do Egito. Segundo o mapa do preço do combustível por litro nos países africanos, atualizado recentemente, a Líbia com 0,03 dólares, equivalente a 27,36 kwanzas, e o Egito com 0,25 dólares, equivalente a 228 kwanzas, tem os preços mais baixos do continente. Já Angola, com 0,33 dólares, equivalente a 300 kwanzas, coloca-se acima destes dois países relativamente ao preço do combustível. Entre os países no continente africano com os preços do combustível mais altos, destacam-se o Marrocos com 1,44 dólares o litro da gasolina. Seguem-se o Senegal com 1,44 dólares, o norte de Moçambique com 1,42 dólares, África do Sul com 1,37 dólares, Sudão do Sul com 1,34 dólares, República Centro-Africana 1,34 dólares e Quênia 1,29 dólares. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta segunda-feira em alta. Até às 9 horas, o Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos 109 dólares por barril, mais 4 dólares do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue com excedente de 48 dólares, acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado angolano 2026. Noutras commodities, às 17 horas desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar
a saca de milho para entrega no futuro a $455, menos $10 do valor negociado no último fecho, 414 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.439, menos $163 do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.544, um aumento de $63 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $601, mais $7 do valor negociado na última sessão. Seguimos com outras notícias. Membros do governo, associações de pesca, empresários, académicos e sociedade civil abordam na província do Kwanza Sul a sustentabilidade aquícola no país, no primeiro Fórum Nacional de Aquicultura Sustentável. A ministra das Pescas disse na abertura do evento que a tilápia domina o setor com mais de 5,6 milhões de quilogramas produzidos num único mês. Sob o lema Investir na aquicultura é garantir a segurança alimentar, o evento reúne membros do governo, associações de pesca, empresários, académicos e sociedade civil para, em 2 dias, juntos, dialogarem sobre a sustentabilidade aquícola no país. Para nós alinharmos as políticas do Executivo com a visão do setor, a visão dos produtores, da academia e do financiamento para o desenvolvimento do setor da agricultura. A aquicultura é um dos setores primordiais para garantir a segurança alimentar. É por isso mesmo que estamos aqui reunidos nesse fórum, para ver como que nós podemos contribuir para a segurança alimentar, visto que a pesca extrativa está em declínio e precisamos alimentar o povo. De acordo com a ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen dos Santos, quando falava na sessão da abertura do Fórum Nacional da Aquicultura Sustentável 2026, mais de 5,6 milhões de quilogramas de tilápia são produzidos num único mês, o que coloca o pescado no topo da produção. E este fórum acaba por ser uma consulta aos parceiros, vai constituir um momento de convergência entre o Estado, o setor privado, a academia, as instituições financeiras e os parceiros internacionais. Um momento de reflexão, um momento de convergência e, mais do que um espaço de debate, ele vai ser entendido como um compromisso coletivo. Vamos sair daqui com uma declaração que se chamará Declaração de Porto Ambuim e que vai ser um momento de impulsão para catapultar as nossas atividades na maricultura e na aquicultura continental. Assim, permitam-me terminar com uma mensagem clara. Angola dispõe de condições, de recursos naturais e de orientação política necessária para transformar a aquicultura num setor estruturante da nossa economia. O Fórum Nacional da Aquicultura é um ponto de convergência entre o Estado e o setor privado para a materialização de ações concretas para o desenvolvimento do setor. O Fórum Nacional da Aquicultura 2026 teve início esta segunda-feira no município do Porto Ambuim, na província do Kwanza Sul, e decorre até o dia 31 no município do Porto Ambuim, na província do Kwanza Sul. A Rede Girassol esteve nesta segunda-feira no mercado do Catinton e constatou que os preços de alguns produtos da cesta básica registraram uma ligeira subida em relação aos praticados em alguns armazéns. O arroz destaca-se entre os produtos que mais alterações registraram no preço.
O mercado 1º de agosto, mais conhecido como Catinton, localizado em Luanda, é um dos principais centros de abastecimento e recepção de produtos agrícolas de produção nacional. Nesta segunda-feira, deslocamos-nos ao local para verificar os preços de alguns produtos. A revendedora de feijão Cassinda Sapuva afirmou que no início do mês o preço do feijão estava mais acessível, mas registrou uma subida nos últimos dias. Durante os dias está subiu o feijão. O feijão estávamos a comprar a 1.000 kwanza, 1.000 e 1.050 feijão amarelo. Este dia está 1.150. E o feijão jingubim aqui, o Catarina, está 950 a 930. O espera cunhado está 750, o preto está 1.000 kwanza. Este dia, essa semana, a semana passada, o feijão está a subir mais, porque as senhoras lá que estão a vir do mato com o feijão, disseram que lá no mato está caindo muita chuva. E o feijão está já pôr na terra, por isso que o feijão está a subir mais. José Manuel explicou que a cebola que comercializa é proveniente da província do Ambo. O saco é vendido a 60.000 kwanzas. Cebola compramos mesmo aqui nesta nave. Traz do Ambo, traz aqui e nós aproveitamos a fazer a compra aqui. Nessa altura estamos a comprar o saco a 60 a 65. Os preços, aquela meia está 12.500. Essa assim, está um pouco assim cheia, 25.000. Neste momento, a afluência de clientes no mercado ainda é reduzida. Domingas Lucinda informou que cada cabeça de repolho está a ser vendida a 1.200 kwanzas. Não terá um combo? Não tem ainda. O salário ainda não caiu. 1.200. É mais o final do mês, é porque está naquela concorrência do final do mês, o negócio também está tendência de subir. Por sua vez, Venceslau da Silva considera que os preços continuam inacessíveis devido à perda do poder de compra da população. Não estão 100% acessíveis porque ultimamente temos perdido o poder de compra nos últimos tempos devido mesmo a essa subida dos preços. Não estão tão acessíveis assim. Nos armazéns, o produto que registrou uma ligeira descida foi o saco de arroz de 25 quilos, anteriormente vendido por 25.000 kwanzas, passando agora a custar entre 16 e 19.000 kwanzas. Está a melhorar os preços, principalmente do arroz, que baixou um pouco. Está a melhorar um pouco. Não está assim muito acessível, né? Mas dá para não subiu também muito, está no nível. A caixa de massa esparguete varia entre 5.500 e 8.000 kwanzas, enquanto a caixa de vinagre custa cerca de 2.000. De resíduos, o acumulado de lixo continua a ser um desafio por superar em várias zonas, incluindo nos centros urbanos. O problema é mais acentuado aqui em Luanda. De forma rudimentar e com prensa improvisada, vão amolgando as latas de metal e pressionando os sacos de lixo para dar volume e ganhar peso para melhor rentabilidade. Delfina Njimba foi catadora de resíduos sólidos e hoje, nas vestes de supervisora, conta a sua história de quando começou. Trabalho de catadora é nada mais, nada menos do que recolher resíduos. Eu antes não sabia que existem vários tipos de lixo, ou o lixo é separado, não sabia. Agora já sei que existem resíduos PET, LDP, HDP, ferro, alumínio. Eu antes não sabia nada disso. E graças a Deus, os chefes que eu tenho nessa empresa também são pacientes. Entretanto, Fernando Maurício, na sua idade, e se não tivesse juízo, também estaria no grupo de rixa, como alguns amigos da sua idade, mas preferiu procurar emprego catando lixo para sua sobrevivência. Eu cheguei aqui, me apresentei e eu vejo que ser catador é um emprego que me ajuda, porque com o dinheiro que eu ganho, pago a escola, pago a renda e algumas coisas. O Lixo Zero é um movimento que visa eliminar a geração de resíduos, promovendo a redução, reutilização e reciclagem. Este modelo de gestão busca reintegrar tudo o que é possível à cadeia produtiva, reduzindo a produção de resíduos e promovendo uma abordagem mais circular na sociedade. A presidente da associação, Maria Vinice, relata que as dificuldades no trabalho de catação de resíduos são vários
e que só pioram com a falta de apoio ao crédito e apelam a todos aqueles que estejam interessados que se juntem e são bem-vindos. Faltas de meio próprios para a atividade que nós exercemos. Estamos a falar de viaturas que nos possam ajudar na locomoção, a retirada dos resíduos de um ponto para o nosso ponto onde fizemos a triagem, que é tradicionalmente conhecida como a gestão ou organização dos resíduos, estes para serem levados às fábricas para reciclagem. O que nós, na verdade, precisamos é apoios. O 30 de março é comemorado como Dia Internacional do Lixo Zero, estabelecido pela Assembleia das Nações Unidas em 2023. Este dia visa sensibilizar sobre a importância da redução, reutilização e reciclagem de resíduos, promovendo padrões de consumo sustentáveis e combatendo o desperdício alimentar. E nesta época de chuva, o lixo representa um problema ainda maior para grande parte dos munícipes, sobretudo nas zonas periféricas, onde a população é aconselhada a adotar medidas preventivas como forma de reduzir riscos e proteger a saúde. A capital do país ainda não registrou chuva intensa. Todavia, o batimento cardíaco dos cidadãos já está acelerado, temendo pelas habituais consequências. Às vezes os quintais enchem e as águas, nós todas as águas atiramos pelas ruas. Nossas crianças brincam nas ruas, às vezes naquelas águas, nós ficamos preocupados. Tivemos que abandonar as lavras porque as lavras ficaram totalmente inundadas da funda. Muito lixo, devo dizer, muito lixo, que já estamos acima quase de um mês. Este é um exemplo do estado em que se encontram algumas ruas pelas quais passamos nessa segunda-feira. Os munícipes apontam como sendo a causa do surgimento da malária, doença infecciosa transmitida pela picada do mosquito, principalmente ao entardecer, sendo ela a causa de mortalidade em Angola. Principalmente aqui no hospital. Ainda se vê da nossa frente um monte de lixo aí e é preocupante mesmo. Temos aqui as senhoras que esperam para serem atendidos, ou esperam os seus pacientes, estão lá, os seus doentes estão lá dentro. E ficam aqui de frente desse lixo. Verifiquei a minha bebê, estava cheia de febre. O mosquiteiro também não estamos a usar. Mas assim que eu saí daqui, se aqui não me darem, vou comprar. Mosca, mosquito, o pessoal está perto de prédios, vamos ao paludismo, vamos ter a malária, que é a primeira causa que mais assola e mata aqui, principalmente em Angola. Se chover, a vale da drenagem, tipo, a coisa está sendo agora feita. Até lá não vai ter como a água evacuar. Nós também não conseguimos ser participe e fazer as coisas corretamente, ao invés de depositar o lixo no seu devido lugar, metemos em qualquer sítio. O saneamento básico e, sobretudo, o uso de mosquiteiros e agasalho para as crianças são os métodos de prevenção apontados. As doenças respiratórias agudas e a malária. Nas doenças respiratórias agudas temos as crônicas e temos as simples. Dentre elas temos as gripes, as constipações, temos a bronquite, as águas aglomeradas e os mosquitos picam constantemente o ser humano, sendo ele o vetor que é portador da malária. O lixo também, porque os mosquitos ficam albergados no lixo. De preferência que eles usem as roupas compridas, tais como as camisolas e as calças. Recomendamos a prevenção para que se diminua a morte por malária, e sobretudo nas zonas tanto urbanas como suburbanas. Munícipes em Luanda preocupados com a época chuvosa, com um olhar atento aos amontoados de lixo, uma vez que a malária apresenta a mais alta taxa de mortalidade no país e está também entre as principais causas de internamento em grande parte das unidades hospitalares do país. Voltamos a olhar para o tempo agora na cidade de Luena, que tem previsão de um dia com trovoadas em partes da zona. E as temperaturas para hoje, 17 graus de mínima, 27 de máxima, umidade do ar 76%. Em Dalatando,
A previsão é de um dia com trovoadas também em partes da zona e as temperaturas vão oscilar entre 21 graus de mínima, 30 de máxima, umidade do ar 80%. Mais um intervalo no Manhã Girassol e regressa a seguir. Até já. Chegada do Papa Leão XIV a Angola, a preparação é feita ao detalhe. Para a visita do líder católico, mais de 100 técnicos de saúde foram mobilizados para o asseguramento nos pontos de referência no Quilamba, Muxima e Lunda Sul. Para a chegada do Papa Leão XIV, a contagem decrescente já decorre e no terreno cada detalhe está a ser afinado com precisão quase cirúrgica. Entre fé, expectativa e logística, o país prepara-se para acolher um dos maiores eventos religiosos dos últimos anos. Do ponto de vista sanitário, a resposta está praticamente montada. Mais de uma centena de técnicos de saúde foi mobilizada para garantir a assistência rápida e eficaz nos principais pontos de concentração de fiéis, numa operação que se estende de Luanda ao interior do país. Temos mais de 100 técnicos em cada um dos locais, contando com os acampamentos e os PMAs, os postos avançados, para além das ambulâncias, mas temos todos os hospitais que estão mobilizados com todas as equipas. No Quilamba, na Muxima e até na Lunda Sul estarão equipas treinadas, meios posicionados e protocolos definidos para qualquer eventualidade, segundo fez saber a Ministra da Saúde. Já temos os pontos de referência para a colocação dos postos avançados para assistência médica aqui no lugar. Temos ambulâncias, equipas médicas preparadas, os meios médicos também e hospitais de referência. Mas para todo o processo, quer para o atendimento durante a chegada, a pré-chegada, porque as pessoas vão a fazer acampamentos. A previsão aponta para uma enchente humana. Milhares de peregrinos são esperados, vindos de várias províncias e também do exterior, transformando esta visita num momento histórico de convergência espiritual e cultural. Só na Muxima, um dos principais epicentros, estima-se uma forte concentração de fiéis. Com multidões surgem desafios, mas também garantias. Não haverá problemas em termos de assistência médica e medicamentosa. É o que temos estado a fazer, mesmo por esta altura e durante as visitas, quando há acidentes, nós temos estado a prestar serviço. A mobilização não parte apenas do lado da saúde. Há ainda mais grupos mobilizados, como é o caso dos escuteiros católicos de Angola, que até ao momento já somam mais de 11 mil. Mais precisamente são 11.414 escuteiros preparados para esta visita. Quer o número de escuteiros quanto ao de técnicos de saúde já ultrapassam os números de 2009, ano em que o país recebeu a última visita papal. Neste evento, a fé vai movendo multidões e a saúde vai tornando-se prioridade invisível, porém essencial. Desta feita, entre orações e organização, Angola prepara-se para receber o Papa Leão XIV. E o Hospital Neves Bendinha registrou durante o fim de semana mais de 40 ocorrências, com destaque para 2 crianças que perderam a vida por queimaduras que atingiram 20% do corpo. Já no Centro Médico do Bairro Operário, a malária liderou as estatísticas com mais de 36 casos. No Hospital Neves Bendinha, vocacionado ao tratamento de queimaduras graves e de alta complexidade, as crianças lideram as estatísticas, tendo como principal causa os acidentes domésticos. Só no último fim de semana foram atendidos 41 pacientes. Deste número, o destaque vai para 2 crianças, uma de 6 meses, com 5% da superfície corporal queimada e a outra de 4 anos, com queimadura superior a 20%, ambos internados nos cuidados intensivos. Realizamos 5 internamentos, dos quais 2 crianças
e 3 adultos. Das crianças, uma de 6 meses, com 5% da superfície corporal queimada por água quente. A outra criança de 4 anos, masculino, com queimadura superior a 20%, com critério de cuidados intensivos. Dos adultos, que foram 3, um jovem de 18 anos, lixado e queimado com gasolina. E também uma senhora de 67 anos, acidente doméstico com água quente. Quantos falecidos? Tivemos 2 falecidos, todos esses crianças, que encontravam-se internados nos cuidados intensivos com queimadura superior a 20%. Quanto ao agente lesivo, predominou líquido superaquecido com um total de 31%. Quantos as causas foram acidente doméstico com 31 casos. Nesta unidade encontramos Amélia, de nome fictício, vítima de um choque elétrico quando tentava carregar o telemóvel, facto que a levou a perder o dedo anelar. Ao carregar o telefone, ao meter o carregador, só assustei já o esticão a me instalar. Fiquei quase 1 hora. A diretora clínica afirmou que nos últimos dias aquela unidade tem recebido casos de queimaduras de indivíduos que tentavam vandalizar cabos elétricos. Temos um paciente com 16 anos internado nos cuidados intensivos que deu entrada há mais de 7 dias, que foi chama por eletricidade na tentativa de vandalização de uma cabine. O hospital está com 56 pacientes internados. Por sua vez, no centro de saúde do bairro Operário, onde são atendidos média 180 pacientes, a malária lidera as estatísticas com 36 ocorrências. Atendemos nas 72 horas 263 pacientes. Infelizmente, ainda a malária, tivemos 36 casos de malária. A síndrome gripal nós vimos nessas 72 horas, vimos 24 casos, nas 72 horas. As iras, já está, as diarreias, vimos um número nas 72 horas de 14 casos. Hipertensão arterial, temos visto várias, mas este final de semana vimos apenas 10 casos. Acidentes domésticos com líquidos ferventes estão entre as principais causas de atendimento no Hospital Neves Bendinha, com um total de 41 ocorrências, ao passo que no Centro de Saúde do bairro Operário, a malária lidera, com 36 casos atendidos. Saúde e bem-estar a seguir no Manhã Girassol. E na edição de hoje recebemos a fisioterapeuta Ermelinda Gonçalves para falarmos sobre fisioterapia ergonómica ou ainda fisioterapia do trabalho. Doutora, muito bem-vinda ao Manhã Girassol. Obrigada, Iracelva. Muito bem. Vamos falar sobre a fisioterapia ergonómica ou fisioterapia do trabalho. Um tema que suscita algumas inquietações. O que é isto, doutora? Ajuda-nos a perceber. Fisioterapia do trabalho é a fisioterapia focada na adaptação do ambiente de trabalho e das atividades diárias, com o principal objetivo de prevenir lesões, dores musculares ou até mesmo patologias. Movimentos repetitivos ou até mesmo a má postura pode causar lesões ou patologias adversas como lombalgia, cervicalgia ou então mesmo tendinites. Então, o fisioterapeuta nesta área vai estudar a postura do funcionário, estudar aquilo que ele trabalha ou com que ele trabalha e adaptar o ambiente com regras ergonómicas. Doutora, quando é que precisamos de fisioterapia do trabalho? Quando é que ela é necessária? É necessário em todas as instituições, então todas as empresas. Alguns empresários ainda ignoram este facto de que há necessidade de ter um fisioterapeuta ergonômico no trabalho, porque quando nós temos um funcionário doente, nós temos um baixo rendimento de faturamento empresarial. Então, é necessidade de prevenirmos lesões e patologias dos nossos funcionários. Quais são as áreas que mais carecem desta fisioterapia? Porque cada atividade tem a sua forma, não é? Os trabalhadores têm a sua forma de atuação. Existem aquelas atividades que carecem mais desta fisioterapia ergonómica, doutor? Principalmente escritórios. Eu trouxe aqui algumas imagens. Por exemplo, nós temos a postura correta e a postura errada. Na postura errada, nós conseguimos ver 1, 2, 3, 4, 5 pontos. No primeiro ponto está no pescoço. Nós vemos que o pescoço está inclinado. Pode
O terceiro ponto está na região pélvica, que pode causar uma dormência nas pernas, por exemplo, aquele que quando estamos muito tempo sentados e depois acaba por causar uma dormência. Os joelhos não podem estar fletidos, muito menos os pés não podem estar encostados. No quinto ponto, pode causar uma fascite plantar. A posição correta seria coluna ereta, cadeira ergonômica, de acordo com a curvatura da coluna vertebral, e os pés devem estar diretamente apoiados nos pés. Aliás, mesmo na cadeira ergonômica, precisa ter um apoio para o cotovelo. E a sua visão com o computador, os olhos devem estar alinhados com a tela do computador. Esta é a posição correta. As cadeiras no local de trabalho também influenciam, não é, doutora? A cadeira precisa ser ergonômica. O que é uma cadeira ergonômica? É uma cadeira com regras de posicionamento corporal. Na segunda cadeira, nós conseguimos ver que a cadeira tem uma ligeira curvatura, que a curvatura, de acordo à regra da coluna vertebral, principalmente da região lombar. Por quê? A nossa coluna vertebral tem a cervical, torácica, lombar, que é a mais pequenina, que está aqui atrás, depois, mais lá atrás, sagrada e coxígea. Na lombar, nós reparamos que nós temos uma curvatura que é pequenina, não é? Então, a nossa cadeira precisa ter essa acentuação para poder, então, encaixar com a nossa coluna. Caso a cadeira não tenha, vai acontecer esta curvatura e causar patologia. Mas há aquelas situações que este problema, a necessidade do funcionário recorrer a um fisioterapeuta, também é causado pelas próprias cadeiras no local de trabalho. Nem todas as instituições têm cadeiras como esta, que tem assim uma curvazinha para acomodar Daí a necessidade de ter um fisioterapeuta ergonômico, porque ele vai observar a tua postura, vai estudar o teu ambiente de trabalho e vai adaptar o teu ambiente de trabalho para então prevenir lesões ou até mesmo patologias adversas. O outro exemplo é quando nós estamos a teclar no teclado. Nós temos a mania de adotar qualquer tipo de posição das mãos, o que acaba por nos causar uma tendinite ou então uma síndrome de túnel do carpo, que é uma dor na região aqui, na mão, que acaba por dar uma dor terrível. O mais correto seria teclar de forma ereta, né? Sem criar inclinações nas mãos, conseguimos ver aqui, sem criar nenhum tipo de inclinação, porque depois acaba por fazer ou criar uma lera. O que é uma lera? Lesão por esforço repetitivo. Agora, doutora, vamos também aqui olhar para uma situação bastante interessante. Quando é que o funcionário precisa, ou quais são os sinais de que o funcionário precisa de uma fisioterapia ergonômica? A partir do momento que tu começas a sentir uma dor por estar muito tempo sentado ou muito tempo de pé, tu precisas de um fisioterapeuta ergonômico. Exemplo, a Iracelma. Está aqui de manhã, né, todas as manhãs, das 7 às 8h30. Ficar de pé nos saltos acaba por te criar uma lombalgia. De certeza absoluta, quando a Iracelma chega em casa, tem aquela dorzinha, né, nas costas e não sei o quê. E às vezes pode te causar uma patologia. Se for de forma muito repetitiva, pode até causar uma hérnia de disco. Então, uma necessidade de termos um fisioterapeuta para poder prevenir, então, essas lesões. Nesta terceira imagem, nós conseguimos observar qual que seria a posição correta para quem trabalha no escritório. A visão diretamente à tela, temos a cadeira ergonômica com o apoio ao cotovelo e os pés precisam também ter apoio para, então, termos a fisionomia correta. Muito bem. Para o meu caso e para outras pessoas que têm necessidade de trabalhar de pé, de saltos, como prevenir estas lesões, podemos assim dizer, doutor? Antes de trabalhar, há uma necessidade enorme de fazer alongamentos. Nós ainda ignoramos, chegamos no local de trabalho, queremos tomar o nosso cafezinho e começar logo um trabalho. Não. Faça um alongamentozinho. Pode ver na internet um alongamento da região da coluna vertebral, dos pés. 30 minutos ou 30 minutos de descanso, se necessário, no seu intervalo do almoço, também façam um alongamento. É necessário esticar mesmo os pés, porque estar muito tempo sentado acaba por criar outras questões. Muito bem, doutora. Muito obrigada por ter estado conosco nesta edição do Manhã Girassol. Hoje falamos sobre fisioterapia ergonômica ou fisioterapia do trabalho. Esperamos contar com a doutora numa outra oportunidade. Estou aqui para tudo. Muito bem. E nós aqui vamos seguir olhando para a atualidade internacional. Os Estados Unidos defenderam que a situação no Estreito de Hormuz está a melhorar e que em breve retomarão o controlo desta via marítima estratégica para que os navios petroleiros possam circular pela rota sem restrições. A garantia foi dada pelo secretário do Tesouro norte-americano Scott Bessent,
que lembrou que o trânsito de petróleo e mercadorias no Estreito foi interrompido pelo Irão em represália pela guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel a 28 de fevereiro. Ainda assim, o representante estimou o atual déficit do mercado entre 10 e 12 milhões de barris, perante o qual os Estados Unidos estão a fornecer cerca de 4 milhões de barris por dia no âmbito da decisão dos 32 países da Agência Internacional da Energia de libertar 400 milhões de barris das reservas de emergência. E vamos voltar a olhar para o que escrevem os jornais nesta terça-feira. Vamos começar esta segunda e última ronda no The New York Times, que escreve: a liderança fragmentada do Irão está a ter dificuldades para coordenar, dizem autoridades. À medida que líderes são mortos e substituídos, os negociadores iranianos podem não saber o que o seu governo está disposto a ceder em qualquer negociação. Continuamos a dar destaque a esta notícia, agora no jornal britânico The Guardian. Crise no Médio Oriente. Trump ameaça obliterar a rede energética do Irão se não for alcançado em breve. Os preços do petróleo seguem rumo a uma alta mensal recorde diante do risco de uma escalada adicional e de mensagens contraditórias vindas dos Estados Unidos. O jornal desportivo A Bola titula na sua primeira página: pronto para a luta final. Luque Bacchio bisou pela Bélgica e a lesão já lá vai. Extremo perdeu terreno, mas está a postos para o que resta da época. Sporting Kenda já chegou e está apto para jogar. Vamos olhar agora novamente para a previsão do tempo. Começamos na cidade do Dundo, que tem previsão de trovoadas em partes da zona. As temperaturas para hoje: 20 graus de mínima, 31 de máxima. Umidade do ar 78%. Em Saurimo, a previsão é de um dia com trovoadas e também em partes da zona. E as temperaturas para hoje: 18 graus de mínima, 28 de máxima. E quanto à umidade do ar, 76%. Intervalo. Bem-vindo de volta ao Manhã Girassol. Vamos seguir com Macas do Português. Hora de aprender com o professor Artur dos Santos, que já cá está. Professor, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Muito bom dia, muito obrigado, como está? Eu estou muito bem, obrigada. E o professor, como está? Estamos bem, graças a Deus. Exatamente. Hoje é dia de resolvermos algumas macas aqui no Manhã Girassol. Vamos resolver estas macas em conexão também com a Girassol FM. Vamos ao encontro da Janete Meio-Dia e também dos Rádio Vintes. Janete Meio-Dia, muito bom dia. Bom dia, Iracema Arnaldo. Bom dia, professor Artur dos Santos. Bom dia, Janete. Como está? Eu estou ótima, obrigada. Pronta para resolver mais umas macas. Exatamente, estamos aqui. Vamos a isso. Muito bem, Exatamente. professora, a turma está composta. Vamos à primeira maca nesta edição de terça-feira. Muito bem. A primeira é sobre as formas Sua Excelência ou Vossa Excelência. Portanto, se as duas existem, se existem, quando é que devem ser usadas ou se apenas uma é que existe. Sua Excelência precisa de ajuda ou Vossa Excelência precisa de ajuda. Os dois casos, como apresenta o slide seguinte, existem no português padrão. As duas formas existem no português padrão, mas usámo-las em contextos diferentes. Muito bem. Por exemplo, nós usamos Vossa Excelência quando estamos a falar diretamente com a Excelência. Está ali a imagem, imagina, estou a falar com o cardeal, que Deus o tenha, estou a falar diretamente com o cardeal.
Vossa Excelência deseja mais alguma coisa? Okay. Estou a falar diretamente com a Excelência. Vossa Excelência tem opinião sobre este assunto? Estou a falar diretamente com a Excelência. Ok. Vossa Excelência. Quando estamos a falar diretamente com a entidade... E com a entidade, usamos a forma Vossa Excelência. Muito bem, muito bem. E agora, quando estivermos a falar da entidade, aí usamos Sua Excelência, como apresenta o slide seguinte. Imagine, quero falar com Sua Excelência, Sr. PCA da TV Girassol, da Rede Girassol. E chego até a sua assistente, o seu assistente, e digo, olha, queria marcar uma audiência com Sua Excelência. Muito bem. Ele não está. Estou a falar com alguém dele, sobre ele. Então, Vossa Excelência, quando está, portanto, diretamente, e Sua Excelência, quando a Excelência não está. E aí temos ali as imagens para, portanto, também para elucidar um pouco. Gostaria de comunicar que Sua Excelência terá de se ausentar porque tem um compromisso. A Excelência não está presente. Então, Vossa Excelência está presente, Sua Excelência não está presente. Quando o Presidente da República está a falar e ela é um orador, está ali o Presidente, então tem de dizer Vossa Excelência, e não Sua Excelência. Mas o que acontece normalmente quando o Presidente está presente num ato e no discurso é sempre Sua Excelência? Pois, eu já ouvi em discursos formais e muito formais, quando a Excelência está presente, usarem Sua Excelência. E isto, portanto, é o comum, é o que mais ouvimos. Pois, quando está presente tem que usar o vosso, pois, isso acontece sempre. E só para referir aqui, na correspondência escrita, nós lá na epígrafe pomos a Sua Excelência, mas no interior do texto pomos, vimos solicitar que Vossa Excelência se digne autorizar. Porquê? Porque Vossa Excelência terá de autorizar ou não e haverá um diálogo escrito. Exatamente. Com o documento. Exatamente. Muito bem. Então, quando a pessoa está presente, é Vossa Excelência. Vossa Excelência. Eu encontro o Sr. PCA, pergunto, Vossa Excelência está bem? E com Excelência não usamos determinantes. Não posso encontrar o Sr. PCA e dizer a Vossa Excelência está bem. Não, porque com entidades não temos proximidade. Então usamos apenas Vossa Excelência. De forma formal. De forma formal, onde está o Presidente da República, deputados, ministros, PCAs, CEOs, etc. Sempre Vossa Excelência no contacto de proximidade e tem que ser assim. Muito bem. Janete, Vossa Excelência precisa de mais alguma coisa? Está resolvida esta maca? Está resolvida. Eu ia, por acaso, colocar a questão da correspondência e o professor acabou de responder já. Muito bem, muito bem. Vamos seguir então para a próxima maca. A primeira já está resolvida. Muito bem. Eu ontem, quando estava a dar aulas, uma estudante pergunta... Nós já tínhamos abordado isto. Já abordámos esta maca. Eu a dar aulas, portanto, havia lá a palavra banhar e a estudante perguntou, mas professor, é banhar ou tomar banho? Eu disse-lhe, você não anda a assistir macas de português. Amanhã Girassol, macas de português. Exato. Eventualmente outras pessoas estarão nessa situação. Entendi trazê-la novamente, a maca aqui, para portanto, resolvermos e as pessoas... De uma vez por todas. Exatamente. Banhar-se ou tomar banho. Muito bem. As duas formas existem no português padrão, mas... portanto, usam-se em contextos diferentes. Como apresenta o slide seguinte, tomar banho é banho de higiene pessoal. Todos os dias nós tomamos banho para ir à escola, para ir ao trabalho, etc. Para ir ao curso, etc. Tomar banho. Para estarmos aqui. Exatamente, para estarmos aqui. Banho de higiene pessoal. Banhar-se, banho de lazer, na praia, na piscina, etc. Portanto, banho de lazer é banhar-se. Banhar não existe enquanto tomar banho, porque banhar é pôr banha, é cobrir-se de banha. Então, banho de higiene pessoal, tomar banho. Banhar-se. Banho de lazer, na praia, na piscina. Sabe, Iracema, um estudante uma vez perguntou-me, e na chuva? Exatamente, eu ia voltar a colocar essa questão. E quando estamos na chuva, professor? Acho que depende muito. Há quem esteja na chuva, portanto, por lazer, não é? Está a divertir-se e tudo mais.
Há quem eventualmente não tenha mesmo água. Então aí está mesmo a tomar banho. A tomar banho. Então depende muito E aquela do pessoa contexto. que de repente está a caminho de casa e começa a chover, professor? Pois aí é involuntário, aí naturalmente é involuntário. Infelizmente nem banhar-se, nem tomar banho. Portanto, foi algo de surpresa, foi involuntário e a chuva infelizmente apanhou-o de surpresa. Muito bem, professor, vamos... Sim, Janete. É nesta altura que alguém diz português é difícil, mas aprende-se. E aprendemos, professor, vamos recapitular rapidamente as duas marcas desta edição. No português padrão, as duas formas existem, quer Sua Excelência, quer Vossa Excelência. Vossa Excelência usamos diretamente com a Excelência, quando estamos a falar com a Excelência, e Sua Excelência quando estamos a falar da Excelência. Se eu estiver a falar a Iracema é Excelência, estou a falar com a Excelência, Vossa Excelência está bem. E eu se estiver a falar de Excelência, então digo Sua Excelência. Muito bem. Banhar-se e tomar banho. As duas formas existem no português padrão. Tomar banho é banho de higiene pessoal e banhar-se é banho de lazer. E banhar é colocar banha no É próprio colocar corpo. banha. Muito se bem. quiser banhar-se, há algumas pessoas eventualmente que se querem banhar, então pegar banha, por exemplo, de jiboia e pôr-se no corpo. Aí banhou-se, vai pôr a banha. Muito aí bem. banhou, não é? Janete, meio-dia. Está tudo bem? Macas resolvidas. Macas resolvidas. Então, contigo em um até já. Até Professor já, Artur Marcela. dos Santos, Muito nós obrigada. contamos consigo Poesia. na próxima terça-feira para Exatamente. resolvermos outras macas do português aqui no Manhã Girassol. Obrigada e boa continuação. Obrigado igualmente. Nós aqui vamos seguir no Manhã Girassol, vamos olhar para a atualidade esportiva. Esta semana, sob responsabilidade da Georgina João, vamos saber o que acontece no apaixonante mundo dos desportos. A Georgina João, já cá está. Georgina, muito bom dia, boa terça-feira, minha colega. Bom dia, Iracema, muito obrigada. Bom dia também para quem nos acompanha a esta hora. Muito bem. Para hoje, no que ao desporto diz respeito aqui no Manhã Girassol, o que é que temos? Hoje vamos falar de basquete. As nossas seleções feminina e masculina passaram para a fase do título, isto no africano que Angola está a acolher aqui bem perto de nós, no pavilhão multiusos de Luanda, que é também o Arena do Quilamba. E vamos falar de futebol. Está-se a aproximar o Mundial, Iracema, o Mundial. Contagem regressiva. Exatamente. E hoje vamos ter jogos decisivos. A República Democrática do Congo poderá ser a 10ª seleção africana a marcar presença neste Mundial que vai acontecer nos Estados Unidos da América, Canadá e também México. E a Itália poderá ou não marcar a presença depois de duas falhas. Isso em 2018 e também em 2022. A Itália, que é campeã mundial por 3 vezes, já não consegue apurar-se para o Mundial há 12 anos. Vamos saber se a Itália consegue chegar ao Mundial das Américas, como também está a ser designado. Mas enquanto isto, Georgina João, vamos às notícias. Uma aqui no Manhã Girassol. Muito bem, vamos ir a Selma e vamos começar com as notícias nacionais. A seleção feminina de basquetebol em cadeira de rodas, em 5 contra 5, apurou-se nesta segunda-feira para a fase do título do africano que decorre aqui em Luanda, no pavilhão multiusos do Quilamba. As meninas derrotaram o Reino de Marrocos por 31-25 em duelo da quarta ronda. Este é o segundo triunfo das angolanas, depois de terem vencido o Quênia no passado domingo por 36-18 para a terceira jornada. Na classe masculina, para o Grupo A, a seleção angolana também venceu nesta segunda-feira, triunfo ante o Congo Democrático por 50-28. Lembro que neste domingo Angola perdeu ante a Argélia por 34-69. Recordo que o campeonato africano acontece até ao dia 5 de abril. E continuamos a falar de basquete. Gildo Dundão é o jogador mais valioso do Petro de Luanda após as 2 partidas em Conferência Kalahari da BAL. Em 2 jogos, o base Gildo Dundão tem 46 pontos. O pequeno grande jogador anotou 27 pontos ante o Al-Ahly Trípoli da Líbia e 19 pontos frente ao Tigers de Ruanda. Gildo, por partida, tem média de 23 pontos. O driblador de 1,68 m de altura é igualmente o melhor assistente dos tricolores, com 8 passes perfeitos, média de 4 assistências por duelo. Os postas Yannick Moreira e Clésio Castro são os melhores saltadores, com 10 capturas cada, uma média de 5 ressaltos por jogo. Em termos coletivos,
Os tricolores em 2 partidas têm aproveitamento de 50%. Vitória ante o Al-Ahly Trípoli da Líbia por 104,90 e derrota frente ao Tigers de Ruanda por 78,82. O campeão da BAL em 2024 e único totalista da competição, que já vai na 6ª edição, converteu 182 pontos e consentiu 172, saldo positivo de 10 pontos por duelo. Os pupilos do espanhol Sérgio Valdomilhos têm em média de 21 pontos marcados e 86 pontos sofridos. Os petrolíferos são terceiros com uma vitória e uma derrota. Na liderança está o Dar City da Tanzânia com 2 triunfos, a mesma colheita do segundo Tigers do Ruanda. O Petrol Ruanda na 3ª jornada defronta o Nairobi City Thunder do Quênia, que é o 4º com um sucesso e um fracasso. O duelo entre angolanos e quenianos está marcado para esta quarta-feira, às 15 horas, na Sunbet Arena, em Pretória, África do Sul, palco da Conferência Kalahari da BAL, Liga Africana de Basquete. A República Democrática do Congo vai defrontar a Jamaica nesta terça-feira, às 22 horas, na final do Play-Off Intercontinental. O vencedor desse jogo apura-se para o Mundial de 2026 e estará no grupo K da prova. Iracelma, amanhã estaremos aqui para falar do jogo da República Democrática do Congo-Jamaica. Eu quero muito que o Congo vença. Hoje é o tudo ou nada. Hoje é o tudo ou nada para os congoleses, exatamente. Exato. E Merecem se estar no passarem Mundial. melhor ainda, porque vai ser mais uma representante africana Exatamente. no Mundial das Américas, não é? Em junho. Em junho. Julho, falta pouco. Falta pouco. Então pouco. amanhã nós vamos falar sobre este jogo e também da Itália, não é? Exatamente. Que já foi campeã e 3 vezes. O último título não foi em consegue chegar. 2006. Exato. Não consegue chegar ao Mundial. Vai para a 3ª tentativa, a ver se consegue retomar a festa do futebol mundial. Exatamente. Janete, ou melhor, não é a Sim, Janete, é a JJ, não faz mal. É tudo Jota, então estão aqui a baralhar a minha mente. Georgina, eu conto contigo amanhã. Bom Cá dia. estarei. Bom dia. Nós agora vamos rumar para a Girassol FM. Janete, uma vez mais, bom dia, estamos de volta. Bom dia, Iracelma Arnaldo, bem-vinda de volta, igualmente bem-vindo, telespectador. Muito bem, muito bem. Um abraço para os radiovintes que estão connosco nesta altura. Certamente deves ter recebido muitas ligações, muitas mensagens, mas o que eu quero saber é, as mensagens convergem ou divergem? Divergem. Divergem, não é? Há uma espécie de ponto de equilíbrio? De equilíbrio, não é? De convergência, embora também traga um bocadinho de divergência. Porque pergunto aos nossos ouvintes, afinal, o casamento é festa da família ou festa dos noivos? O ouvinte diz, o casamento é festa dos noivos, mas a alegria é da família. O outro diz, não, o casamento é festa da família, porque afinal, através de 2 pessoas, 2 famílias se unem. Então, não é obrigatório dar a contribuição, entretanto, ao compromisso moral e social, porque nós somos africanos, dizem os nossos ouvintes, e vivemos ajudando uns aos outros. Então, como diz a filosofia Banto, eu sou porque nós somos. Exato. Se você não ajuda hoje, não deve esperar que amanhã os outros o ajudem também. Então, é verdade, vamos... o mate-mate, como Exatamente. dizem os meus tios, os meus pais, o mate-mate, é necessário que todo mundo contribua, não é? Exatamente. Não só na aflição, como também na alegria, como é o caso da festa de casamento. Então, todos são chamados a contribuir, a depositar as suas contribuições. Claramente, sem um valor estabelecido, para aqueles que vão se juntar a este momento único, esse momento ímpar, fica na memória de todos. Exatamente. Aqui também está a questão da contribuição. Deve ou não haver um preço previamente estabelecido? Há quem defenda que sim, outros defendem que não. Defendem que sim porque a primeira Selma consegue contribuir com 50 mil, mas vai dizer, eu só tive 20. O primo que consegue pagar apenas 20, ou apenas 20, tem que fazer um esforço imenso
para poder chegar aos 50. Então, porque é o preço estabelecido. Aí daí que haja alguma divergência sobre a resposta a esta questão. Mas nós não estamos aqui a falar daqueles noivos que são felizardos, não é? Que têm a sorte dos pais assumirem tudo. Isso. Absolutamente tudo. Falamos sobre isso. Há pais que dizem, a Iracelma é minha primeira filha, então eu faço questão de assumir tudinho. Mas há quem paga da primeira, da segunda, da terceira. Exatamente. Da quinta, da sexta, até da 10ª. Até onde for. Aquelas pessoas que quando decidem se casar, a família assume o barulho. Exatamente. Em todos os aspectos. Em todos os Só aspectos. precisa estar bem e que Isso. nós cuidamos de tudo. Ter disposição para casar. Naturalmente. Só precisas trazer o parceiro, que a família, o tio, o pai, o primo, alguns até os irmãos mais velhos. Olha, por acaso, assumem. algum Exatamente. tempo vi um relato deste. O irmão mais velho diz, eu vou pagar o casamento da minha mana, porque ela conseguiu honrar-nos, formou-se, uma menina que nunca deu marcas. Se comportou bem, então, filha. este aqui é o meu presente, eu assumo o casamento. Exatamente. Pronto. Eu que disse a Iracelma Tem muitas mesmo vezes, que lutar. Exatamente, aquela questão do bom comportamento também. Porque Conta é muito, motivacional. conta muito mesmo, Você é minha bastante. sobrinha, tem que ser boa sobrinha. Quando a tia pede alguma coisa, está lá para ajudar. Claro que não deve ser, não devemos impor, não é? Tu tens que fazer o que eu peço, porque senão quando precisares não vou estar aqui. Não pode ser nestes moldes. Exatamente. Mas Mas precisamos estar aquele disponíveis. amor genuíno, não é? Exatamente. Exatamente. Aquele tio que não fala muito e quando chega, palangaza. Já está. Assume tudo. Não demora nem um segundo. Mas eu sou uma boa sobrinha. Eu também. Estou já a passar essa informação aos meus filhos. Eu sou uma boa sobrinha. Eu também. Vamos saber como é que são as coisas lá fora. Não vou todo o meu casamento, mas sou boa sobrinha. Eu sou boa sobrinha. Vamos à rua. Vamos à rua porque o Ernesto já está pronto para dar-nos então a última fotografia do trânsito. Ernesto, muito bom dia, meu colega. Estás na Avenida Ho Chi Minh. Aí o trânsito está favorável por agora nos dois sentidos, Ernesto. Viva, Iracelma, Arnaldo e Janete, meio-dia. Sim, aqui o trânsito já está favorável. Também já deixa de ser a hora de ponta. A esta altura há menos preocupação entre quem passa primeiro, quem passa depois. Já não há engarrafamento, pelo menos aqui na Avenida Ho Chi Minh, que também tem estado engarrafado a esta hora, ou seja, horas antes, no caso 6, 7 horas, ou até mesmo 8 horas, normalmente conhecidas como as horas de ponta, mas a esta altura já um trânsito completamente desafogado, nada mais de afunilar de viaturas nesta mesma avenida. Já há um movimento muito mais calmo, quer do ponto de vista de circulação rodoviária, bem como também do ambiente que se vai vivenciando aqui a esta altura. É esta a visão que se pode ter não apenas aqui da Ho Chi Minh, mas noutros pontos que fomos passando. Por exemplo, há bem pouco tempo também era verificável na estrada, ou seja, no começo da Avenida Diolinda Rodrigues, que também vai-se fazendo já um trânsito muito mais desafogado. É este o cenário que vai-se verificando já a esta altura, tanto no sentido para, por exemplo, quem desce para o Gamec, bem como para quem passa por aqui, indo, por exemplo, para pontos como o São Paulo. A esta altura não há sobressaltos, e é este o cenário que vai-se verificando aqui. Claramente que a esta altura já vários cidadãos, no caso, já também se encontram nos seus postos de trabalho, daí
então também se verificar já a pouca movimentação de viaturas nesta avenida, pelo menos. Este é o apontamento que podemos fazer aqui, este nosso último contacto, quando se despedem, no caso, o Eduardo Gonçalves, o Bruno Costa e o Ernesto Jaime, com compromisso de voltarmos amanhã com mais informações sobre o trânsito. Bom dia com energia. Horas e 53 minutos. Exatamente. Em todo o espaço nacional, a maior parte das pessoas já estão nos seus postos de trabalho, já estão a carburar, já estão a contribuir para o salário do próximo mês. Alguns já estão quase a fazer descanso para matar bichar. É o nosso caso. É o nosso caso. Exatamente. Nós daqui a pouco vamos tomar um pequeno almoço, não é? Exatamente. Vamos matar o bicho. Vamos matar o bicho. Muito bem, Janete Meio-Dia. Da minha parte foi uma honra muito grande manter estas nossas múltiplas conexões nesta última edição do mês do Manhã de Girassol, a segunda da semana. Exatamente. Amanhã estaremos aqui. Atenção. Será a primeira edição do mês de abril. Verdadeiramente estaremos aqui, não é mentira. Não será mentira. Amanhã estaremos aqui. Faça sol, faça chuva. Exatamente. Será o dia 1 das mentiras, mas a verdade mesmo é que nós estaremos aqui, Janete Meio-Dia. Um abraço para ti, para o Rádio 20 e para toda a equipa que esteve envolvida na edição de terça-feira do Bom Dia com Energia. Para o telespectador e para ti, Iracel, uma boa sobrinha. Bom dia com energia. Boa sobrinha. Até amanhã voltamos sobrinha. com a mesma energia e boa disposição de sempre. Bom dia com energia. Bom dia com energia, Janete Meio-Dia. E por aqui também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã pontualmente, à hora certa aqui na TV Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom dia.